E eu vim aqui, né? Eu tenho uma formação bem, bem extensa, então eu trabalho praticamente em todas as áreas da odontologia. Sou cirurgião, sou implantodontista, sou periodontista. Também trabalho na parte de prótese dentária, na parte de dentística também. Aplico cerâmica, só não faço endo e orto, tá? Então a gente transita muito dentro da clínica diária. Tenho formação de mestrado e doutorado, então também tenho aquele viés acadêmico. Então a gente busca o quê? Passar esses dois mundos para vocês, que é a academia e a realidade clínica. E uma coisa importantíssima aqui, estou vendo que vocês são o quê? Implantodontistas, clínico geral, estudante, vocês? Legal. Então, o que é interessante, né? A odontologia, ela é uma profissão que a gente precisa conhecer técnicas. Todos os procedimentos odontológicos têm um embasamento científico e técnico. A técnica, ela tem um passo a passo e usa instrumentos e usa tecnologias. E a gente consegue resultados extraordinários sabendo isso, o conceito, sabendo a técnica e tirando o máximo proveito dos instrumentos tecnológicos. Odontologia é isso daí. E uma coisa que eu sempre ensino para os meus alunos é que a odontologia, ela não depende de talento, tá? A odontologia, na verdade, é como esporte. Ela é completamente treinável. Você treina técnicas. A verdade é isso. E o dentista de sucesso na odontologia, a gente tem vários aspectos, né? É o marketing, a gestão, mas o primeiro ponto que você precisa conhecer é entregar um bom tratamento, tá? Sem isso, todo o resto vai por água abaixo. E para entregar um bom tratamento, a gente chama de dentista campeão, é aquele que treina e estuda, não é aquele que tem talento. É praticamente impossível superar um dentista que treina. A gente fala que ele é invencível, tá? O dentista talentoso, muitas vezes ele não entrega aquilo que ele poderia entregar, porque ele é presunçoso, ele é preguiçoso, e ele fala, não, isso aqui eu consigo, eu tenho autoconfiança para fazer. Não, o dentista que treina, um dentista médio que treina, ele vai superar em tudo o talentoso, e isso que eu tenho visto ao longo dos meus 27 anos. Então, o que aconteceu? São 27 anos de clínica, trabalhando na área de implantodontia, trabalhando na área de dentística, trabalhando na área de prótese. E o piezo, ele é uma ferramenta extremamente importante para mim. Eu consigo usar o piezo, a tecnologia piezo, muito na implantodontia. Por quê? Vocês conhecem o que é um piezo? Vocês sabem, vocês têm ideia do que é um piezo? Hã? Piezo, na verdade, são instrumentos que têm uma vibração ultrassônica, acima de 20 mil Hz. E com isso você consegue fazer cortes extremamente precisos no tecido, sem que eu cause lesões em demasia. Lógico, isso aí gera um trauma, mas é um trauma mínimo, é um trauma controlado. Qual é a outra ferramenta que eu posso utilizar e se utiliza muito ao invés da tecnologia ultrassônica? É a broca. Então veja bem, a broca ela gira, correto? Por ela girar, ela sobreaquece muito o tecido. Uma broca girando em cima de uma gengiva, ela faz o quê? Corte na gengiva. O ultrassom, por outro lado, ele não funciona dessa maneira. O ultrassom, ele vibra. Por vibrar, ele quase não causa danos em tecido mole. Então, eventualmente, você raspou numa gengiva, você raspou numa membrana, você não causa danos.
Então, o que que eu tenho? Eu tenho associação de precisão maior do que a broca, porque o instrumento ultrassônico ele é mais preciso, com ausência de trauma. Vocês entenderam? Então, isso, quando eu penso isso, ele cai como uma luva em procedimentos cirúrgicos, por exemplo. Como isso daqui, ó, eu estou fazendo uma osteotomia extremamente ampla para fazer implantes. A gente precisa, para implante, muitas vezes regularizar o rebordo, né? Então veja bem, olha o corte, olha a precisão do corte, vê se tem sangramento. Não sangra. Olha, o piezo pegou no tecido gengival para poder cortar tudo. Machucou, sangrou, lacerou? Não. Então eu tenho segurança, eu uso na implantodontia isso demais. Um dos procedimentos é fazer o ajuste do rebordo. Outro procedimento que eu gosto muito também de utilizar a tecnologia piezo é os acessos que nós fazemos dentro do seio, né? Então veja bem, a gente está usando uma serra num piezo cirúrgico aqui da CV Dentus, olha, e ele vai fazendo corte extremamente precisos e por detrás tem uma membrana extremamente fina. Apesar da serra muitas vezes triscar na membrana, ela não se rompe. No caso, uma broca aí triscou na membrana, ela rompe a membrana. É óbvio que se você aprofundar a serra dentro da membrana, ela vai romper, não por conta de ser um piezo, mas porque você está forçando, com qualquer instrumento você romperia isso. Então a gente consegue fazer levantamento de seio, osteotomia lateral e o mais incrível, a gente não faz extremamente preciso, sem danificar a membrana, e agora a gente também tem a possibilidade de fazer o levantamento dessa membrana sem romper, porque a vibração associada à pressão que a água faz, ela faz esse descolamento da membrana. Olha que legal, então eu vou com muito cuidado trabalhando com esse instrumento, que é uma patinha ali de elefante, que a gente brinca de formato, e isso vai descolando todo a minha membrana. Onde que está o maior problema de rasgar? É no início. Muitas vezes a osteotomia você tem que fazer uma entrada apical, e ali com o instrumento às vezes você rasga. Utilizando isso você consegue fazer esse início de levantamento e aí depois você pode trabalhar com o instrumento de forma mais tranquila, né? Então olha aqui, ó. Aqui eu terminando o meu levantamento. Então você vê, ali deu uma rasgadinha, sem muito problema, porque nós vamos trabalhar ali com uma membrana de PRF, depois que vai colar tudo isso daí, mas a base toda foi feita de maneira bem tranquila. Então olha isso. Está aberto, o levantamento de seio está feito, a membrana foi preservada, sem trauma, e aqui eu estou colocando o quê? Uma membrana gigante de PRF de terceira geração. Então isso é uma matriz de fibrina com célula que vai funcionar o quê? Como uma cola para aquele buraco, para aquele rompimento, e vai permitir que eu coloque o quê? Enxerto ósseo aí, sem o risco disso ser extravasado para dentro do seio. Então olha aqui, colocamos uma membrana bem espessa e agora eu vou colocar meu enxerto ósseo sintético biofuncionalizado com PRF. Então o PRF aí, pessoal, ele trabalha como uma matriz, é uma matriz de fibrina. O que é uma matriz? A célula, ela não voa, ela não sai voando, flutuando, ela precisa de um andaime para caminhar, e a fibrina é o melhor andaime que existe. Então você já adianta todo esse processo de cicatrização trabalhando com o PRF. Então a gente coloca o quê? O enxerto sintético, que a gente chama de biofuncionalizado, já o que é incorporado dentro de uma matriz de fibrina. Então dentro da implantodontia, a utilização da tecnologia piezo
ela revoluciona, né? Por quê? Precisão de corte, ausência de trauma em tecido mole. Pô, estou trabalhando numa área, uma remoção de enxerto, de bloco. Eu não posso tocar minha broca dentro da musculatura. Eu pego artérias ali. Então, com piezo, eu não corro esse risco. Estou trabalhando perto de uma inervação, fazendo uma lateralização. A mesma coisa. Não dá para a gente pensar em trabalhar com broca em situações como essa daí. Tá? E vamos para outro lado, para a clínica diária. Poxa, uma coisa que eu gosto muito de fazer é a remoção de amálgama utilizando o instrumento ultrassônico. Por quê? Como ele vibra, sem essa tecnologia, não consigo trabalhar de forma adequada para o fluxo digital. E os trabalhos mostram, esse trabalho aqui, ó, efeito do ultrassom, ultrassom é um piezo, tá? Na qualidade da preparação da margem e na adesão da dentina. O que os trabalhos mostram? Que o piezo, ele me melhora a minha qualidade, ele ele proporciona linhas extremamente precisas de acabamento. Para você escanear, você precisa de linhas precisas. O sistema digital, ele reconhece e adapta melhor se você tiver bordos extremamente precisos. Segundo, isso melhora muito a qualidade da impressão e do escaneamento. E você vai aumentar o sucesso da prótese com isso. Ainda, o ultrassom é atraumático, a região gengival, a polpa e o dente adjacente, porque você tem pontas que um lado corta, o outro lado não corta. Então jamais você vai danificar o dente vizinho. Tá? Coisa que é impossível fazer com broca. Como é que você entra no meio, faz preparo entre um dente e outro, sem tocar no dente vizinho, fazendo ombro? Não dá, porque para você fazer ombro, só pode passar metade da broca, a outra metade tem que ficar para fora, e ela pega no dente. Tá bom? Então, com isso, a gente consegue fazer preparos extremamente precisos. Eu não vou mostrar aqui a parte da confecção do CAD, mas esses são os blocos que nós fresamos, blocos de silicato de lítio, enriquecido com zircônia, da Dentsply. Aqui os blocos cortados, mostrando o quê? Que ele tem muita opalescência. São blocos extremamente finos, que vão apresentar muita opalescência, que vão deixar o meu resultado natural. Aqui, então, nós vamos para o processo de cimentação. Então, eu praticamente adoto isolamento absoluto em 100% dos meus procedimentos, sobretudo na cimentação. Por quê? O isolamento, ele afasta a gengiva, ele retrai a gengiva cerca de 2 milímetros. Ele não machuca a gengiva, tá? Permite que eu faça acamamento de bordo. Então eu fiz a minha cimentação, depois eu posso passar uma broca, eu posso passar borracha, posso passar também polidores, que eu não vou traumatizar a minha gengiva porque ela está envelopada por uma borracha. É como se eu estivesse colocando uma blindagem na gengiva. E aqui você vê que eu consigo visualizar todo o término de preparo. Notem as margens como estão definidas, né? Faço a minha prova, olha como a lente, ela se adapta perfeitamente a isso daí, né? E aí eu faço o meu processo adesivo, meu ácido, meu adesivo, tiro os meus excessos e vou fazer a minha cimentação. Eu utilizo como agente cimentante resina composta. Eu não uso cimento. Eu uso resina composta. Por quê? Porque resina composta, primeiro, é muito barato frente a cimento. Segundo, ela tem muito mais carga que o cimento, então a linha de união, ela dura muito mais, ela tem muito mais resistência à abrasão, que vai ser feita pela escova ali. E terceiro, é muito mais fácil de remover o excesso
do que cimento. Cimento você passa, ele espalha todo. A resina você consegue remover ela em pelotinhos e depois passar um pincel alisando tudo isso. Então a minha qualidade de acabamento é outra. Só que tem um detalhe. Para você cimentar com resina, você precisa de duas coisas. Primeiro, você precisa aquecer a resina. Você precisa elevar a temperatura dela até 60 graus aproximadamente. E você precisa de um instrumento ultrassônico para afinar essa resina. Depois que ela assentou, você passa o ultrassom. Esse ultrassom ele faz uma reação na resina e ela afina o filme, tá? Então olha isso, esse trabalho mostra que quando a gente aplica energia ultrassônica, nós reduzimos a espessura do filme de cimentação da resina para abaixo de 50 micrômetros. Tá? Então é exatamente aquilo que nós estamos buscando. Quando nós fresamos as nossas peças, nós geralmente damos aí 50 micrômetros de espessura para o cimento. Então a resina ela vai abaixo disso. Então a gente consegue fazer o quê? Uma união extremamente estável, extremamente fácil de remover, só que esse nível de excelência só é possível com a tecnologia ultrassônica. Olha aqui, o excesso de resina. Isso aqui é muito fácil de remover. Eu vou com uma sondinha lá, ó, passo, retiro toda a resina, depois eu passo o meu pincel para alisar tudo isso e a gente consegue obter um acabamento, né, uma remoção de excesso extremamente precisa. E aí, com o isolamento, eu consigo fazer o acabamento disso, seja com pedra, seja com borracha, seja com polidores. E assim eu vou fazendo, depois faço a minha polimerização final, que a gente tem aqui, e aí eu vou cimentando as minhas 10 peças. E aí o resultado que a gente obteve, imediato, a cimentação das 10 peças. Aqui eu removi o isolamento. Então eu quero que você preste atenção que toda a tecnologia que nós empregamos aí, mais a técnica, olha o resultado da gengiva depois de tirar o isolamento, ficar quase 2 horas, praticamente intacta a gengiva. E lembra, eu estou com 15 dias de pós-operatório aqui, de aumento de coroa flapless. Né? Lógico, tem um sanguinho? Tem, mas durante o procedimento eu não tive nenhum tipo de contaminação da minha adesão. Aqui o pós-operatório no sorriso, como era e como ficou 24 horas após a cimentação e 16 dias de pós-operatório. Nós já notamos o quê? Uma cicatrização, uma maturação dessa gengiva. Então, em 16 dias, eu consegui transformar o sorriso dessa menina aqui. E olha como era e como ela ficou. Né? Deu um impacto, né? Acho que agora ela começou a carreira de modelo, é uma modelo internacional, não é uma modelo de passarela, é uma modelo de catálogo, de foto. Muito charmosa, muito bonita. E olha a beleza que nós conseguimos aqui, né? Utilizando tecnologia, ciência, técnica, trabalhos de excelência. E isso tudo, olha a finura do dente. Dente extremamente delicado. Lembra que o lateral estava por fora? Olha como é que ele tá alinhado novamente. Olha aqui a relação incisivo, bordo labial. Eu considero um trabalho de extremo sucesso e o vídeo para vocês verem como ela ficou legal, como ficou charmoso. Alright, good job, good job. We got a battery.
The feathers burning dead and it sounds so evil. No one's said, well, yeah, I'll do that's very in the garden of the bar. You know that. E aí, nós finalizamos, é um trabalho que nós fizemos a 4 mãos, eu e meu irmão Cássio Higashibara, né? E meu irmão também é o técnico que fez esse trabalho todo, conseguimos desenvolver esse trabalho espetacular em 16 dias, tá? Transformando uma vida, transformando um sorriso, fazendo com que ela possa realizar o seu sonho profissional, que é ser uma modelo internacional. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido como a tecnologia ultrassônica, a tecnologia piezo, ela está inserida praticamente em todos os passos da nossa clínica, né? Resultando principalmente em precisão, baixo trauma e resultados rápidos de excelência. Bom? Isso aí já.